Realizei uma devolução de compra, entretanto, não gerou o valor referente à devolução no financeiro para gerar o crédito. O que que eu faço agora? Essa pergunta, ela cabe para devolução de venda também, tá? O procedimento é o mesmo. Essa pergunta foi recebida se tratando de devolução de compra, mas a orientação que a gente vai passar agora, ela vale para devolução de vendas também, tá? Então, vamos lá de novo. Realizei uma nota de devolução de compra, entretanto, não gerou o valor referente à devolução lá no financeiro, que seria o crédito do meu cliente ou para com o meu fornecedor. Por que que não gerou? Pode não ter gerado por N motivos. Por falta de parametrização, do tipo de operação, por não ter marcado as opções desejadas na guia financeira da rotina de devolução, por ter tido algum problema de comunicação com a nota no Cefaz e na hora de fazer o retorno dessa nota ela não retornou com todos os correlatos. Enfim, podem ter motivos diversos. O que que eu faço, né, para resolver isso? Então, aqui eu coloquei direto o link da Wiki, porque existe mais de uma possibilidade, né? Então, que a gente fala em 4 possibilidades em relação a isso. A primeira delas seria excluir devolução e gera ela de novo. Porque se foi uma questão de filtro que eu filtrei de uma forma na guia financeiro que não marquei que era para gerar um vale, mas eu quero gerar o vale, exclui a devolução e gera ela de novo e agora marca a opção de que tu quer gerar um vale. Ah, eu não posso fazer isso, porque já passou o prazo, porque eu não posso excluir essa nota porque está contabilizada, porque já movimentou estoque, enfim, os motivos podem ser diversos e o cliente que vai escolher o caminho que ele quer seguir, a gente vai falar das possibilidades, né? Então, a segunda possibilidade seria, se essa nota fiscal, então aqui, se eu estiver falando de venda, eu estou devolvendo uma venda, está gerando uma nota de entrada. Então, eu tinha uma nota de saída e agora na devolução gerou uma entrada. Se essa nota de saída ela tem um lançamento em aberto e essa nota de entrada que eu criei, ao invés que é a devolução, ao invés de criar um adiantamento, ela criou um lançamento a pagar, eu teria um lançamento a receber e um lançamento a pagar. Eu poderia fazer a liquidação destes dois, um contra o outro, através de uma rotina chamada encontro de contas, que tem a finalidade de liquidar lançamentos em aberto, pagar contra receber. Essa rotina permite que essa liquidação de um pagar contra um receber ocorra, inclusive para empresas diferentes. Então, o pagar é da Aline, o receber é do Guilherme, e eu vou liquidar um contra o outro. Por quê? Porque existem motivos diversos e cada empresa decide como vai tratar o seu negócio. Então, a gente tem as possibilidades, mas o cliente, né, que escolhe qual caminho ele vai seguir. Então, tem essa opção porque existe essa necessidade, tá? Terceira opção, baixa manual. O que que é baixa manual? Pega esse lançamento da devolução, que foi criado como um pagar ou um receber ao invés de uma entrada ou saída de vale, clica no botão liquidar e liquida o lançamento. Aí nessa baixa manual, se utilizem do campo complemento do histórico para descrever toda a operação, para explicar o que que aconteceu, por que que essa baixa está acontecendo de forma manual, deem contexto do motivo pelo qual a operação está acontecendo dessa forma. Porque hoje, quando vocês estão fazendo e executando, está tudo muito claro. Mas daqui uma semana, daqui um mês, se vocês forem olhar, num volume de operações que vocês têm, talvez não lembrem mais, né? Não faça mais sentido. E quando eu tenho isso escrito, tá claro, eles são fatos, né? E, inclusive, outras pessoas que acessarem o lançamento vão conseguir ter essa mesma visão que vocês tiveram, né? Esse mesmo entendimento do porquê a operação foi feita daquela forma. Isso se a rotina de devolução foi parametrizada para criar um lançamento em aberto ao invés de um lançamento de vale, né? Daí seria essa opção 3. Se dentro da rotina eu não marquei nem para criar vale, nem para criar uma saída ou uma entrada, e nem para criar um pagar ou um receber, o que que eu posso fazer? E não posso excluir a nota para fazer de novo, não posso usar encontro de contas, não posso baixar manual, eu posso criar um vale adiantamento manual, que é dar o crédito para o cliente ou mostrar que eu tenho um crédito com o fornecedor, tá? Se a gente for clicar nos tópicos, a gente consegue ver que existe, então, uma explicação
complementar para cada um desses cenários, tá? Então, sobre excluir a devolução e gerar ela novamente, daí é uma operação mais simples, que não requer uma FAQ, porque eu vou dar um Ctrl M na nota, vou excluir, vou fazer a operação de novo. Aí aqui seria dúvidas de como gerar uma nota de devolução, já é uma operação que não é sobre o que a gente está falando agora, mas existem manuais específicos sobre como gerar nota de devolução de entrada e de saída, que poderia ser utilizado se fosse o caso, né? A outra opção, então, via encontro de contas. Aqui a gente fala o nome da rotina, qual é o local do menu onde ela está, dá uma breve explicação de como ela funciona e direciona para o manual específico que vai dar o contexto geral da rotina e de como utilizar ela. A baixa manual, então aqui a gente passa o passo a passo de como fazer essa operação, falando dos campos que são necessários preencher, dando exemplo de que no complemento a gente pode colocar uma descrição que nos ajude a classificar aquele lançamento, a categorizar ele, a dar o contexto para a gente e para outras pessoas que forem acessar em outro momento o registro, né? E a última opção que é sobre criar um adiantamento manual. Também falamos sobre o programa que pode ser utilizado, qual é o local do menu e quais as características de como esse lançamento precisa ser criado. Aqui tem um exemplo de criação do lançamento. E aqui o acesso do menu dos cadastros que envolve essa criação desse lançamento, tá? O Aline, tem uma pergunta bem importante ali depois no chat, que é sobre o relatório de controle de adiantamentos. Criando o manual via rotina, né? Se vai aparecer no relatório. Eu acho que é importante ressaltar ali que o relatório de controle de adiantamentos, ele traz os lançamentos que são de vale adiantamento. Seja Isso. eles que são liquidados ou abertos, independente da forma. Se for criado o manual ou pela rotina, ele vai trazer no relatório se for vale adiantamento, Isso aí. né? Se for Bem um importante. encontro Isso. de contas, ele vai fazer só a liquidação, né? Vai fazer um pelo outro, não vai criar um vale, Isso. daí não vai É. passar. Isso aí, encontro de contas, ele refere-se a lançamentos de receber e pagar, né? Já a pergunta da Adelaise é sobre o próprio lançamento de adiantamento, né? Então, o que que é o controle de adiantamentos que ela se refere ali? É um relatório que existe dentro do módulo financeiro, que tem a função de listar os adiantamentos e os saldos dos adiantamentos, sejam eles de clientes ou de fornecedores. Então, o lançamento, para ser listado então nesse relatório, ele precisa ser um vale adiantamento. Por onde eu criei, se foi um lançamento avulso, se foi por modelo de lançamento, se foi pela rotina de devolução, indiferente do local por onde eu criei. Ele sendo uma entrada ou uma saída de vale, ele vai listar no relatório, tá? Ainda sobre essa wiki que eu abri para vocês, aqui tem alguns vídeos complementares que falam sobre a devolução de saídas. Então, falando especificamente sobre a guia financeiro, tem um vídeo que explica o passo a passo de como se faz a operação, se quiserem consultar depois também. E aqui eu abri, então, o documento que fala sobre devolução de venda, tá? Mas existe sobre devolução de compra, tá? Então, vai depender da operação que vocês estão fazendo para decidir qual link vocês vão acessar. Mas a operação, ela vai ser feita da mesma forma, só vai mudar o tipo e situação dos lançamentos envolvidos ou a nota fiscal, que vai ser ou entrada ou saída, tá? Mas o mesmo vale para os dois casos, que seriam as quatro opções, né? Ou eu excluo a nota, ou eu faço o lançamento manual, ou eu uso o encontro de contas, ou eu liquido manualmente.